mexias. E queria saber um pouco, desde o início do argumento, sabias o que é que ele queria fazer ou foi qualquer coisa que foste surpreendido? Sabia. Esse filme... Boa noite, pessoal. Esse Boa noite. filme, ele nasce do meu encontro com o Kleber. Eu conheci Kleber em Cannes há 20 anos. O Kleber ainda era crítico. E o fato de sermos dois nordestinos ali, né, eu estava lá com um filme chamado Cidade Baixa, a gente se conectou. Eu comecei a acompanhar as coisas, os curtas que ele fazia. Meu Deus, aquele crítico sabe dirigir. Os críticos... Aí eu assisti a um filme, o primeiro filme dele, que se chama O Som ao Redor. E quando eu vi aquele filme, eu achei que eu tinha visto um dos maiores filmes do cinema brasileiro. E aí, daí em diante, eu fiquei obcecado em trabalhar com ele. Então a gente ficou, ele me convidou para fazer uma coral, eu não pude, porque eu estava dirigindo o meu próprio filme, Marighella. Obrigado. Mas a minha aproximação, a origem desse filme, ela é artística, claro, esse encontro artístico entre nós, mas ela é muito política também, porque eu me aproximei muito mais de Kleber no Brasil de 2018 a 2022. Naquela época, que foi quando Marighella foi censurado no Brasil, e Kleber também sofreu consequências por dizer o que diz, por ser o artista que é, nós nos conectamos muito no sentido da perplexidade que abateu sobre os artistas, sobre o país, né, mas sobretudo artistas de universidade, jornalismo, essas coisas que tradicionalmente os regimes autoritários buscam perseguir. E esse filme nasce disso, dessa perplexidade e da nossa vontade de falar sobre isso. Eu sou co-produtor do filme, então a gente falava, então eu sabia exatamente sobre o que o filme iria ser. O que Kleber não deixava eu ler era o roteiro. Ele dizia para mim assim, Wagner, eu só vou lhe dar o roteiro para ler no dia que, quando você lê o roteiro, se você não gostar, você é um otário. E eu li, gostei. E gostei muito. E todo esse personagem, tudo que tu interpretas, foi uma coisa que foi só o Kleber que o desenvolveu, ou ele ia falando contigo sobre o que queria fazer sobre esse personagem? As duas coisas. Ele desenvolveu, ele escreveu tudo, e ele tinha uma visão muito... Eu cada vez mais acho que os personagens, eles são uma amálgama entre o intérprete e o que o personagem, o que um autor quis colocar naquele papel. Eu, Wagner, pessoalmente, eu reajo a questões de injustiça de forma muito veemente. Eu acho que isso transborda dos personagens que eu faço. Então eu acho que eu sou um ator muito explosivo em cena e tudo. E eu entendi rapidamente que o Kleber não queria isso. Que esse personagem ele tinha que ser... ele tem uma temperatura muito mais parecida com a temperatura do próprio Kleber do que com a minha. Eu ia usar a palavra histórico, mas não sei se é a palavra certa. Esse cara é um cara que precisava ser mais discreto, né? Pelo fato de estar escondido, de ter um filho para criar, de viver naquela situação de perseguição, de ter que ser anônimo. E foi muito bom para mim isso como ator. As coisas aconteciam muito internamente sempre. E acho que isso é uma coisa que eu exercitei menos na minha trajetória como ator. Sim, porque isto é um personagem que o que é impressionante na tua interpretação e sobre isso é esse lado, como é que se diz, essa coisa de interiorizar para o personagem, não haver nenhuma cena quase de overacting ou o que dizer, que normalmente o filme podia proporcionar isso. Pelo contrário, era alguma coisa, há uma espécie de humanidade que sai permanentemente desse personagem e que nos contamina. Não só esse, como também todos, a maior parte dos personagens que giram à tua volta. E na vida às vezes há roubos, né, mesmo. A gente, eu nunca acreditei no negócio de menos é mais, porque às vezes a gente na vida é mais, às vezes a gente é menos, mas eu acho que no caso desse cara especificamente, ele precisava manter as coisas dentro dele, né?
Aquilo que se passa, aqueles primeiros 10 minutos do filme, aquela cena, é impressionante. Como ele estabelece logo o ritmo e o personagem naqueles 10 minutos. Portanto, como é que ele reage àquela introdução, quer dizer, primeiro ver aquele corpo, depois como é que a gasolina não, depois como é que quando chegam lá a polícia, etc. É impressionante como esses 10 minutos o filme é algo que raramente se vê neste momento, no começo assim de um filme neste momento. Ele é um cineasta muito particular, até na forma que ele escreve roteiros, né? Porque não existe, você não vê nenhuma pista desses manuais de roteiro, como escrever um roteiro, atos, primeiro ato, segundo ato, essas coisas não tem nos roteiros de Kleber. Você só vai entender mais ou menos o que está acontecendo no filme na página 100, naquela cena quando ele encontra a Elsa no cinema, né? Mas até ali ele consegue ditar um ritmo e fazer com que a gente se interesse por aqueles personagens, por aquela situação, de uma forma muito, sem que haja nenhum roubo, uma coisa que ele sempre me dizia, por exemplo, assim, eu não quero que esse personagem use uma arma em nenhum momento. E isso acho que diz bastante sobre como ele cria o personagem, essa importância. Isso é. E só para. Há alguma base de situações que tenham acontecido nesses anos em que o Kleber se apoiou, ou é completamente uma invenção dele? Não, eu acho que é mais a atmosfera do que qualquer dado factual. É mais uma tentativa dele de juntar esse presente, que já é passado, com o passado da ditadura, a ditadura militar. Eu acho que é isso. Assim, Kleber é muito ligado à questão da memória. Né? A mãe dele é historiadora, então ele gosta de... E o Brasil sofreu muito com uma coisa chamada Lei da Anistia. Logo nos setores da ditadura militar, houve uma lei que basicamente perdoou todo mundo que torturou, que matou, que fez coisas terríveis, né, durante a ditadura militar. E isso só ratificou a ideia de que o Brasil é um país com pouca memória. E eu acho que o cinema, a arte, a cultura em geral, elas têm esse papel também de... Quando eu fui dirigir Marighella, a minha ideia era trazer de volta a figura de um cara que foi propositadamente apagado da história do Brasil. Então, acho que esse filme tem também esse componente, né, de trazer a memória, mas não de uma forma... Esse cara que eu faço, assim, desculpa a autorreferência, eu falo de Marighella. Marighella é um filme sobre alguém que queria derrubar a ditadura militar. Né? Esse cara desse filme, ele só era um cara que queria viver conforme os valores que ele tinha. Eu sempre penso nesse filme como, a definição dele na minha cabeça, sobre alguém que se segurou nos seus valores no momento em que tudo ao redor dele dizia o contrário. Isso é uma coisa muito difícil. Eu estava agora no Brasil fazendo uma peça de teatro, da qual eu falava muito para a Kleber, que é O Inimigo do Povo, uma peça do Ibsen. Também sobre um cara que sofre uma justiça profunda, né, simplesmente por acreditar em algo, pelo imperativo moral dele. E acho que isso fala também sobre o mundo que a gente vive, onde em vários lugares, só você ser quem você é, sem que você tenha que ter uma militância, né? Se você ser quem você é, só você ter às vezes o corpo que você tem, já é um perigo de vida. Né? Eu não quero fazer esse debate sozinho, portanto, agora passo-vos a palavra e gostaria que falássemos sobretudo do filme, porque é para isso que aqui estamos, e que as perguntas... Alô, boa noite, Wagner. Que viagem, hein, cara? Uma viagem. Cara, é excepcional, se é que essa palavra é certa. Vão aparecer outras, provavelmente, para definir o que é esse filme. Mas a minha pergunta é, no meu entendimento, tem o Marcelo, tem o Armando, tem um espaço entre os dois, às vezes, tem o Fernando. Qual construção começou primeiro e quais foram suas principais fontes de inspiração? E é isso, parabéns de novo. Obrigado. O Armando, né? Quem é o Armando? Porque o Marcelo
Marcelo é o Armando, é como se eles têm um espaço dos dois, porque é quase um personagem do Armando, mas não é. O Armando ele nem entende bem porque ele tem que se chamar Marcelo. Né? Ele acha bonito uma cena que ele fala, eu não fiz nada errado, por que eu preciso de um passaporte falso? Ele está o tempo todo vivendo essa perplexidade, que foi um pouco isso que vivemos na época do Brasil, uma perplexidade que segue, né, ainda no Brasil atual, com 120 pessoas são assassinadas numa favela do Brasil. O meu sentimento é de perplexidade. Mas para mim era isso, era estar conectado com aquele homem, Armando, que por acaso lhe tocou, se chamava Marcelo. O menino do final, o Fernando, eu não pensei nele, quase em nenhum momento. Eu fui começar a pensar no Fernando propositadamente, eu queria viver o pai dele. E então, assim, na última semana, nós filmamos o Fernando, na última semana, aquela cena do banco de sangue foi a última cena que eu fiz no filme. Então eu tive tempo para viver o pai, para depois pensar no filho, e o que seria esse filho daquele pai. Então, na última semana eu comecei a pensar no menino. O que é bonito, por exemplo, que é justamente um dos momentos, é que quando a gente descobre a história da avó, através, só havia a procura, mas sem pistas, e é de repente no final que é o neto que realmente explica porque essa procura da avó por parte do pai. Isso são coisas que são... O filme está cheio destas coisas, se a gente só vai descobrindo as coisas, como tu dizias, à medida, a partir da página 100 e coisas assim, mas é isso que nos leva, e ao mesmo tempo estamos no interior dos personagens por causa disso. A gente não precisa de saber tudo, a gente precisa de ir sabendo à medida que o filme vai avançando. Eu acho que essa é das coisas mais fascinantes do filme. Mais uma vez, sobre memória, sobre apagamento, né? Muitos brasileiros, muitos são invisibilizados mesmo, né? Eu falei de Marighella, foi apagado da história, mas a história é repleta de personagens comuns que são apagados, né? É muito simbólico que ele busque uma identidade que prove que aquela mulher vítima de toda uma história brasileira de racismo, de diferença de classe, de elitismo, de misoginia, de tudo isso. Essa mulher existiu, né, de fato. Eu no dia tive com o Ketchy, com quem eu estou agora a adaptar um livro, e ele fez leu um texto em Óbidos e que falava que ele não, dessa história da memória, que ele saiu da África do Sul porque não podia suportar a imagem que tinha dos seus antepassados. Quer dizer, não lhes perdoava, ele é branco, portanto, não lhes perdoava tudo o que os seus antepassados tinham feito na África do Sul. E, portanto, que é uma coisa que lhe veio mais tarde e que disse: eu não posso esquecer disso, eu não posso, e saiu. Portanto, esta história de relação com a memória do passado, aqui é diferente, aqui é saber como é que a avó, de uma certa maneira, viveu, como é que era a vida e de onde é que vem a personagem, mas essa relação com os antepassados é uma coisa que é absolutamente, penso, capital para todos nós e para a nossa memória. E a cultura tem uma importância, claro, a universidade, mas a cultura tem um papel importante nisso, né, de fazer com que nos vejamos, né, que vejamos quem somos. É um espelho que a gente bota na frente das pessoas, às vezes um espelho meio deformado, às vezes um espelho bem realista, mas é importante que a gente se veja, se enxergue como país, como pessoas. Olá, Wagner. Adorei o filme. Eu gostaria de saber mais sobre essa questão que o Kleber ele gosta muito de trazer as pessoas da comunidade para trabalhar no filme, né? Tanto na produção, mas também como atores, pessoas que nunca pensaram em ser atrizes ou atores. E eu gostaria de saber como que foi nesse filme esse trabalho com a comunidade, se foi ali no Recife mais na cidade, se teve gravações mais no interior, assim, como que foi nesse filme específico e a importância de trazer as pessoas
da cidade mesmo para a cultura, né, e se mostrar ali a cidade no filme. Deu para ver bastante em Bacurau, né, tanto que ele fez o documentário, depois só mostrando essa questão e tantos empregos que foram gerados, também deu para ver nesse filme, nos créditos, mostrando tanto que o audiovisual gera de empregos no Brasil, inclusive saiu um novo dado sobre o audiovisual e como é uma indústria que fomenta muitos empregos e como que é importante estar recebendo a cultura. Eu estou nervosa, desculpa, mas... Estou entendendo o que você está Ai, falando. que bom, obrigada. E existe no Brasil ainda, é uma coisa que não sei se há em outros lugares, assim, que o Brasil tem um sistema de incentivo à cultura, né, onde empresas abatem imposto de renda investindo em cultura. Basicamente é renúncia fiscal, que há em várias outras áreas, né? Há no agronegócio, há na indústria automobilística, no mundo inteiro, né? Os governos atraem uma determinada indústria ou algum capital simbólico e em troca dão incentivos fiscais. Os incentivos fiscais no Brasil ligados à cultura são absolutamente atacados de forma vil, mentirosa, canhestra pela extrema-direita, por pessoas que acreditam que a cultura não tem importância, portanto o Estado não deveria subvencioná-la, mas sobretudo pessoas que sabem que a cultura e a arte, elas cumprem um papel. Eu sempre acho que o que um artista diz é muito menos importante do que o que ele faz. E a arte, ela tem um poder, ela incomoda. Né? Então, eu acho que fazer um filme, eu tenho orgulho de dizer que esse filme foi feito com dinheiro público, com incentivos públicos, e acho que isso é bom, isso é importante para o desenvolvimento do país. Kleber gosta muito, Kleber desde os primeiros filmes dele, ele formou muita gente, né, no audiovisual em Recife. Recife tem uma quantidade de equipe preparada para filmar, incrível, de atores extraordinários. É um polo produtor de cinema dos melhores do Brasil. Né? E existe ainda esse preconceito contra a produção cinematográfica do Nordeste e de qualquer lugar fora do eixo Rio-São Paulo, o que é mais um preconceito, né, arraigado no Brasil. Recife é cheio Recife é a vanguarda do cinema brasileiro há muito tempo. Né? E ele usa do jeito dele, assim, as figurantes são do jeito dele. Eu acho barato isso. Você vê, cara, e eu também não é negócio de dizer não ator. Para mim, todo mundo que está em cena é um ator. Tem atores que são profissionais e tem atores que não são profissionais. Mas você vê uma mulher como Dona Tânia, pelo amor de Deus. Você vai dizer que essa mulher é uma atriz? É uma atriz extraordinária. Ela é uma loucura. Então é isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente foi junto. Eu quero dizer que Isabel Zoato está aqui. Cadê ela? Estou aqui. Vem pra cá. Essa artista maravilhosa. Ela apresentou o filme, ela não sabia. Essa é outra atriz espetacular. Esse filme é cheio de ator. A coisa que me dá mais prazer na vida como ator é contracenar, é entrar em cena com outros atores. E esse filme foi assim, eu me senti assim como Dorothy no Mágico de Oz, sabe, que ela vai encontrando personagens no caminho, e cada personagem é mais interessante do que o outro, com atores incríveis. Boa noite, Wagner. Muitos parabéns pelo filme e pelo prémio em Cannes. Queria perguntar se a maneira em que desenvolveste, de certa forma, 3 papéis neste filme foi influenciada de alguma maneira num período na tua carreira onde já realizaste um filme, o Marighella. Se ao pegar neste roteiro onde tens 3 personagens, se foi de certa forma influenciado por a tua experiência de realizar Marighella. Não, 3 personagens não, mas assim, certamente a minha experiência de ter realizado Marighella modificou muito. A gente não passa em colhe por uma experiências fortes, né? Tudo que a gente faz acrescenta. E Marighella foi uma experiência muito forte na minha vida.
primeiro filme que eu dirigi. Sabe uma coisa que Marighella para mim foi que eu ficava assim, caramba, como é lindo ver um ator. Às vezes eu como diretor, imaginava assim, uma cena e tal, e um ator fazer com que aquela cena que eu imaginei se tornasse uma coisa muito melhor, muito mais bonita, muito mais... um ator, às vezes, te mostra algo que você não vê. E por isso que é muito chato diretores que vão para a cena, para dirigir uma cena, achando que a cena tem que ser aquilo que a pessoa em casa. Né? Atores também às vezes fazem isso, eles estudam a cena e acham que a cena tem que ser aquilo. Quando a beleza de uma cena é um encontro entre aqueles atores, aqueles diretores, aquela equipe, aquele momento, e aconteceu alguma coisa naquele momento que pode ir para qualquer lugar, em um lugar que você nem pensou que poderia acontecer. E a gente tem que estar todo mundo aberto para isso. Marighella foi um negócio que me ensinou, eu já tinha essa consciência, Marighella me ensinou muito isso. Sabe? E me fez ser muito grato e entender a importância que um ator tem no filme. Boa noite. Eu amei demais o filme. Eu sou muito fã dos filmes do Kleber. Wagner, você é uma entidade. Mas, assim, eu acho que uma entidade ainda maior do filme foi a Tânia. E eu queria saber como porque, assim, eu acho que a Dona Sebastiana, ela é quase tipo um arquétipo brasileiro, assim. Tipo, todo mundo conhece uma Dona Sebastiana. E aí parece que quando ela entra no recinto, é ela que manda. Então pode estar Wagner, pode estar Fernanda, tem umas outras entidades, Fernanda Montenegro, não posso comparar, mas que entra no recinto, você sabe que é ela que manda. Então, assim, até que ponto também o Kleber permite que vocês improvisem, até que ponto tem que seguir o texto, porque às vezes vocês se sentem tão à vontade em cena com ela, que a gente como espectador fica tipo, certeza que isso daí não estava no script e entrou, porque não tem como. Então, até assim, como é que foi essa relação com a Tânia e com quem não é ator, entre aspas, assim, como você falou, que todo mundo está ensinando? Eu acho que são todos atores, e ela é uma atriz extraordinária. E a primeira cena que eu fiz no filme era uma cena com ela, a cena que ela me mostrava o apartamento. E você vê na cena que sou eu mesmo, quem é essa mulher? Que coisa extraordinária essa mulher. Assim, e eu gosto muito dessa simbiose entre o ator e o personagem. Ela própria é isso. Né? Essa força que ela traz para a cena, porque ela se coloca de uma forma muito autêntica. Ela é aquela mulher que fala daquele jeito. E ela fala, essa voz. Não havia, engraçado, havia improvisos assim, eventuais, mas é quase tudo texto mesmo, tá? Quase tudo ali é o texto que Kleber escreveu. Mais vivo, né? Você entra em cena com uma pessoa como ela e aquilo fica vivo, fica de verdade, fica potente. Eu não consigo louco. Olá, boa noite. Na verdade, é um comentário sobre o cinema do Kleber. O cinema do Kleber é muito geograficamente específico. Todos os filmes dele são em Recife ou em Pernambuco, sobre Pernambuco e obsessivamente sobre nós, sobre a cultura local. Então, há dezenas de referências, a coisa da perna cabeluda, a coisa dos tubarões, dezenas de micro-referências que parecem tipo easter eggs para a gente. E eu queria saber de vocês, dos artistas, quais são as dificuldades e oportunidades de pegar uma história num ambiente tão geograficamente específico e traduzir isso para uma plateia nacional e internacional. Como transformar isso em algo universal? Eu tenho uma relação muito forte com o Recife, né? Porque eu cresci, eu sou de Salvador, mas eu cresci em Rodelas, que é no norte da Bahia, quase Pernambuco. Então, Recife é muito... Pernambuco é uma coisa muito, muito presente. Minha mãe é pernambucana. E uma das coisas mais importantes da minha vida como ator aconteceu em Recife, com uma peça que eu fiz chamada Máquina, que eu fiz com Vladimir Brista e Lázaro Ramos, João Falcão, Gustavo Falcão, muito tempo atrás.
Então, aquelas referências da cultura pernambucana eu as tinha muito naturalmente dentro de mim. Eu não acho que... E vejo que... E acho natural que Kleber... Kleber de Recife. Então é natural que ele filme as coisas que ele conhece, né? Que ele filme a cultura dele. E acho barato as leituras que a perna cabeluda vai ter mundo afora. Assim, a gente não precisa traduzir. A pessoa que assiste traduz, o que ela acha daquela perna, pulando sozinha. É o máximo. Acho ótimo. Olá, Wagner, boa noite. Eu vi que você deu uma declaração esses dias que eu achei tão importante, que você disse que é difícil explicar a Lei Rouanet para quem ainda não assimilou a Lei Áurea. E eu fui fazer teatro na Unicamp há um tempo atrás, e não sei se você sabe, mas Campinas é uma da última cidade da América do Sul que aboliu a escravatura. E eu fico pensando nisso porque eu sentia na pele como que ainda era uma cidade que, de alguma forma, sustentava ainda um peso dessa escravidão, né, no dia a dia mesmo. Tudo isso para dizer que nós vivemos no Brasil, durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, um momento de muita obscuridade ligada às artes. Você mesmo disse sobre a questão da Lei Rouanet e como isso de alguma maneira, dito preconceituosamente, sem muita informação. E depois que isso passou, que passou essas águas meio turvas, a gente vê um renascimento, né? Um novo frescor do cinema brasileiro. Ainda Estou Aqui, Manas, tantos filmes aí que estão saindo, inclusive o seu agora, O Agente Secreto, que também toca na questão desse período da ditadura. Você sente que... Eu acredito que demore um tempo para que a gente consiga respirar de novo e entender como que a gente consegue fazer o Brasil ser um país que respeite a cultura. Acho que os artistas respeitam a cultura, mas ainda a população está ainda sob muita desinformação, né? Você sente isso? Você sente que de, sei lá, 4 anos, 5 anos para trás, 6 anos para trás, você sente que esse frescor, que a cultura está realmente mostrando que é possível e entre os seus pares? Como que você sente isso e como que você festeja isso, celebra isso de alguma maneira? Eu acho que a cultura e a democracia andam juntas, né? Quanto mais democrático um país mais ele vai valorizar a cultura. Quanto mais autocrático esse país menos ele vai gostar da cultura. Eu sou fruto de lei de incentivo à cultura. Eu existo como artista, eu disse isso lá em São Paulo, porque nos anos 90, o teatro baiano havia lei de incentivo à cultura que possibilitava que eu, que Lázaro Ramos, que Vladimir Brista e tantos outros artistas pudessem fazer teatro em Salvador. E eu vejo isso como uma coisa importante. Eu vejo o fato de um filme como Agente Secreto, Manas, ou essa safra boa do cinema brasileiro, conectada ao momento democrático que o país vive, e que viaja o mundo, e que as pessoas veem de diferentes filmes, e veem diferentes partes do Brasil, e veem a perna cabeluda em Londres, e dizem: uau, que interessante, isso é Brasil. Isso é Recife, isso é uma parte do Brasil. Eu acho isso incrível, mas, sobretudo, eu acho mais incrível ainda que nós brasileiros nos vejamos na nossa produção cultural. Isso eu acho incrível. E acho que nenhum país se desenvolve sem isso. Eu vou te falar a verdade, eu vou fazer 50 anos. Eu estou de saco cheio desse papo de levantamento. É um saco isso. Porque é muito calhão, é muito mentiroso. Ninguém fica dizendo assim: não, o agronegócio está mamando na lei, não sei o que lá, sabe o que lá.
A nossa indústria, eles não vão entender. Se você for falar de o valor da cultura para o desenvolvimento do país, ninguém vai entender isso. Agora, não entender que o nosso setor, proporcionalmente, vou usar essa palavra para ninguém dizer que eu estou falando maluquice, proporcionalmente, o setor cultural, incentivado pelo governo, gera mais emprego e mais renda do que a indústria automobilística e a indústria do agronegócio. Então, pelo menos isso eles têm que ver, que é uma coisa importante. Eu falei isso na Vera Leal porque foi uma coisa que um amigo meu me falou e eu achei uma frase forte, mas você sabe, o Brasil tem 500 quantos anos? 500 desde que o Cabral chegou no Brasil, entendido como país, antes, né? Desses anos todos, 300 e tantos foram debaixo de escravidão. É mais tempo com escravidão do que sem. Então, os resquícios disso são evidentes na cultura. Isso não tem como negar no Brasil. Então, a frase pode até ter sido uma frase de efeito e tudo mais, mas se você for buscar no fundo, ela faz sentido. Porque a oposição à cultura, na minha opinião, é também uma oposição à democracia. E também uma oposição a que essa democracia, essa cultura chegue nesses lugares. Chegue no homem preto, chegue no indígena, chegue na população LGBTQI, chegue em lugares onde tradicionalmente essa galera não quer que chegue. Essa peça que eu faço, lá no que eu estava fazendo agora, eu escrevi essa peça junto com o Cristiano Jataí e Lucas Paraíso, e eu começo dizendo a seguinte frase: a verdade acabou. Isso me assusta. Isso me assusta. Eu acho que isso eu não sou um cara medroso. Isso me assusta. Porque a gente vive hoje num mundo em que o que existem não existem fatos, mas existem versões. E isso é assustador, porque a verdade, tal qual nós a conhecemos, não adianta eu ficar aqui falando essas frases, isso aqui lá, eu tenho a impressão que não vai para lugar nenhum. Sabe? Isso cada um vai viver aí, a informação que chega para você é diferente da que chega para mim, que é diferente da que chega para você, dependendo da sua predileção, do algoritmo que você... Sabe? E eu não vejo muita possibilidade de melhora nisso. Não sei se eu estou predileção, talvez. Mas verdade e democracia estão, para mim, absolutamente conectadas, assim como cultura e democracia. Opa! Eu acho que além do espaço, uma coisa que é muito significante no filme é a época. Me interessou fazer essa pergunta para você porque eu acho que no contexto do Nordeste, também na ditadura militar, existe muito isso dessa sensação que eu vejo muito no filme de uma terra sem lei, onde as pessoas fazem bem o que elas querem e não tem ninguém ali que vai punir, ou alguma coisa que vai acontecer, como, sei lá, um cara que mata alguém, um cara que vai esconder um corpo. Como é que foi viver isso? Como é que foi pensar, eu sou uma pessoa que vive numa situação assim e eu preciso saber como eu vou lidar, enfim. É isso. Eu não acho que é uma coisa, não sei se você se referiu regional, assim, eu acho que o Brasil, durante a ditadura militar, era esse mundo que as pessoas desapareciam, o Brasil inteiro, as pessoas desapareciam, né? E ninguém não tinha nenhuma explicação para isso. Kleber fez um outro filme que a coisa regional talvez tenha mais impacto, que é Bacurau, né? Onde uma cidade desaparece, onde uma cidade, as pessoas vão lá e acham que vão lá naquela cidade e vão matar aquelas pessoas e não vai acontecer nada. Que na verdade é uma metáfora muito bem construída, né? Do imperialismo, enfim. Né? Mas eu estudei muito a época da ditadura militar quando eu dirigi Marighella. E terrível. A forma com que o Brasil reagiu à invasão das nossas instituições foi diferente da forma com que os americanos reagiram, e o Brasil reagiu de uma forma muito mais eficiente, muito melhor, né? Que combinou com o julgamento agora, que mandou pela primeira vez militares e Bolsonaro para a cadeia. Na minha opinião, isso aconteceu porque o Brasil sabe o que é uma ditadura militar. Ao passo que os americanos acham que aquilo é uma coisa que Deus deu a eles, e que eles não precisam lutar por aquilo. Os brasileiros sabem que aquilo é terrível, que esses desaparecimentos,
que isso tudo que você citou é terrível. É terrível. E acho que é importante, de novo, que a cultura reflita isso. Se você fala, mais um filme de ditadura Marighella é diferente de Ainda Estou Aqui, que é diferente de O Agente Secreto, que é diferente, e não é interminável, é uma ferida muito recente na história do nosso país. Tem gente jovem no país que diz assim, viu, Ainda Estou Aqui, e diz assim, existiu isso no Brasil? Sim, existiu, cara. É importante que a gente continue dizendo que existiu e que foi horrível. Boa noite, o filme é excelente. E a minha pergunta é muito na ideia de construção da América Latina. Já fez o filme do Marighella, que é excelente, tem um personagem complexo, que é um guerrilheiro, tem depois Pablo Escobar, uma ideia completamente diferente. E eu queria saber de ti como é que tu vê essa construção de identidade latina, porque muitas das coisas que estão nesse filme eu entendo como uma conexão que a gente tem também no Brasil, com outras regiões, mas também na América Latina. Como é que tu vê essa construção hoje? Toda a América Latina sofreu com ditaduras, né? Incentivadas pela CIA, pelos americanos. Isso, infelizmente, é uma coisa que nos une, essa dor nos une, essa ferida de termos todos sido vítimas de ditaduras militares, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai. Todos vivemos o terror da ditadura militar, inclusive havia uma operação que juntava a Operação Condor, que conectava todos eles. Mas, para além da dor, existe uma conexão muito maior. O Brasil, e eu sou muito grato, eu estava dizendo a Paulo hoje, eu acho um presente, a coisa mais bonita da relação Brasil-Portugal porque Portugal nos deu uma língua muito original. Eu acho lindo o Brasil ser o único país da América do Sul que fala português. Eu acho que faz isso com que o Brasil seja um país muito original, que tem uma cultura original, que consome sua própria cultura, que faz do Brasil esse país de cultura única no mundo. No entanto, eu acho que nós temos, de fato, muito mais a ver com nossos vizinhos do que supomos. E quando eu fiz Narcos, eu entendi muito isso. Porque o brasileiro se sente muito brasileiro. Né? Quando eu fui para a Colômbia e fiz aquela série, eu falei, eu sou sul-americano. Eu me senti muito trabalhando ali com atores colombianos, chilenos, de todos os lados. Eu falei, caramba, eu sou parte disso aqui. Né? E isso é muito bonito. E é muito bonito que a gente, como brasileiro, também descubra isso. Né? Que a gente é parte de uma coisa bonita também, de uma cultura. Não é anular o que nós somos e a peculiaridade e a originalidade do que somos, mas dizer que também somos parte de uma coisa bonita e grande. Mais uma pergunta? Quem? Boa noite, Wagner. Antes de mais, eu queria agradecer a representatividade que o filme traz. Eu não sou pernambucana, mas eu sou baiana, então eu consegui me rever muitas vezes ali naquela cultura da minha infância. A Tânia seria facilmente a minha avó ou uma tia-avó minha, por isso foi muito mágico. E aí, eu não sei se o pessoal já te conhece há muito tempo, mas você já teve outros papéis assim, com essa vertente mais de crítica social e política, eu acho que desde o Paió, com aquela cena icônica, né, com o Lázaro. E aí eu queria saber de você, agora você tem tido muita visibilidade com esses filmes mais com essa vertente política, se foi agora recentemente premiado, e eu queria saber se essa visibilidade te causa algum peso no sentido do posicionamento político, ou seja, de você ter que sempre se posicionar e ter que estar sempre dentro da militância, porque a gente sabe que a existência é política, mas que ela também pode trazer assim, um certo peso, né? Porque você agora tem essa visibilidade e é como se a sua palavra agora tivesse um impacto. É como não, a sua palavra tem agora um impacto muito maior. Eu queria saber de você como é que chega essa reação mais internacional, no contexto todo. Eu gosto de política e eu acho que o que um artista faz é reflexo do que ele é. Então eu acho que é natural que os trabalhos que eu faço, que eles tenham uma carga política, porque eu me interesso por aquilo, eu quero falar daquilo. Eu me identifiquei muito com o Kleber, assim, porque eu acho que a gente pensa a arte, a cultura, o cinema de forma muito, muito parecida.
E claro que eu pago um preço pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu digo, pelas coisas que eu faço. Mas eu não ligo, não. Não ligo, não. Porque eu sou assim, porque eu sei quem eu sou, eu gosto de ser quem eu sou, eu entendo que é assim que eu me manifesto no mundo e gostaria de ter, às vezes eu tenho muita vontade de ter um colóquio assim, mais saudável. A gente está vendo um mundo muito ruim, né? Muito polarizado, as pessoas vivem inimigas. Eu gostaria de ter uma interlocução com o setor da direita, por exemplo. Assim. Eu entendo, por exemplo, a direita faz uma pergunta que eu acho muito justa e muito que eu tenho vontade de debater. A direita fala assim: você é um cara de esquerda, você quer seguridade social, você quer escolas, hospitais, você quer tudo gratuito, você quer tudo isso, você quer cultura. A pergunta que a direita faz, que eu respeito, é: quem vai pagar isso aí que você quer? Vamos aumentar os impostos, vamos discutir isso, quem vai pagar? Eu acho isso justo, mas assim, no Brasil, especificamente, não há essa interlocução. É uma coisa bruta, feia, mentirosa, intelectualmente desonesta, com a qual eu não me relaciono. Eu dou graças a Deus que eu não tenho rede social, porque deve ser uma chuva de mentira, de xingamento, de coisa feia, sabe? Com a qual eu não quero me relacionar e não tenho interesse, porque também a gente tem que ouvir quem nos interessa. Quero ouvir quem me interessa. E não encontro ninguém assim desse aspecto político que me interesse a ponto de eu querer ter um debate. Agora, claro que eu sofro consequências, né? Mas não é um problema na minha vida, não. E agora também, você usou a palavra responsabilidade. Eu tenho muito cuidado quando as pessoas ficam cobrando que os artistas, todos os artistas se manifestem, se digam: esse artista aí está em cima do muro, calado, não sei o que lá. Tem que falar quem quer. Porque, olha... Qual é a música que tocou? Alcione. Tem que seduzir, foi essa? É uma dica. Eu até perdi o fio. É dizer isso, assim, que também tem que parar com isso de dizer que as pessoas têm que dizer, tem que falar quem banca falar. Porque é pesado o negócio. Entendeu? Então tem gente que não está preparada para falar, não tem que falar, não tem que cobrar como se fosse responsabilidade eu tenho com meus filhos, com os contratos que eu assino, com o meu imperativo moral, sabe? Eu quero, no que eu faço na minha vida, ser livre como artista, como pessoa, como cidadão, dizer o que eu quero e ter responsabilidade. Não sinto esse peso, não quero peso na minha vida, não. Eu quero, tem que me beijar. É o Alcione. Obrigado.